sob essa perspectiva. Uma pesquisa da CNI com 2012 brasileiros revelou que 80% defende a melhoria na eficiência dos gastos públicos, em vez de elevar impostos para aumentar a qualidade dos serviços públicos. A maioria acredita que a alta carga tributária já existente não justifica novos aumentos e que os atuais gastos deveriam garantir serviços de saúde, educação e infraestrutura de melhor qualidade. Apenas uma minoria vê os gastos com aeroportos, energia e iluminação pública como adequados, enquanto 2/3 consideram que o governo gasta mais do que arrecada. A palavra estava com a Mônica Rosenberg, é o mesmo debate. Ou seja, vamos só incluir a gastança do poder público nesse debate. Segue o debate, Mônica Rosenberg na mesma linha. Eu vou trazer só um caso que é exemplo de gasto mal feito, até porque foi citado aeroporto. Se você, na cidade de São Paulo, quiser pegar o metrô, o transporte público, para ir até o aeroporto internacional de Cumbica, que mudou de nome, o metrô vai até a metade do caminho, ele chega a 1 quilômetro de dentro do terminal, não chega dentro do terminal. Porque alguém olhou este projeto e falou, vamos fazer um metrô que não chega até dentro do terminal e que o infeliz tem que sair, descer a escada com suas malas, pegar um ônibus e o ônibus leva ele até dentro do terminal. Isso é o exemplo, gente, de quando a gente fala gasto mal feito. Vai muito além do gasto com campanha pública, com campanha política, de gasto que estoura o teto. É gasto nas pequenas coisas, nas menores coisas, quando você vai olhar. Por quê? Porque as pessoas que estão tomando essas decisões não estão ali porque são os melhores técnicos, os mais capazes, os mais inteligentes. Eles estão ali por laços políticos, por padrinhos, por qualquer tipo de acordo político em troca de voto, em troca de apoios. Esse é o grande problema. Quem está decidindo não sabe o que está fazendo. E aí faz um metrô que não chega onde tem que chegar. Isso é apenas um exemplo entre tantos outros de nosso dinheiro indo pelo ralo por incompetência e, claro, por desvios. Eu nem estou falando disso, estou falando de gastos mal feitos que deveriam estar sendo feitos direito. Vamos ouvir um pouco a Deise Chocari. A Deise está mais quietinha hoje, vocês estão falando demais. Ô, Deise, será que o governo não tem lugar melhor para botar dinheiro público do que ser dono de empresa, ser dono de estatal, com tanta corrupção que tem por aí, desperdício de dinheiro público? Não é melhor sair dessas empresas? Ou você acha, como o Leandro, que talvez uma presença maior, mais forte, garantiria o welfare state, o Estado provedor, o sonho de todo esquerdista? Não, o Leandro aqui. Não, Capês, eu acho que tem um ponto, assim, até na fala do Leandro aqui, quando a gente estava discutindo a desoneração da Folha, que o Leandro falou que o governo teria que fazer uma compensação em torno de 15 bi, né, 15 a 18 bi, aí eu até anotei o que o Leandro falou, né, usarem gastos em medidas sociais, né. Só que com a corrupção, com a emenda parlamentar, o governo vai liberar antes da campanha eleitoral 4,9 bilhões em emendas PIX, que são aquelas emendas que a gente não sabe para onde vão e para quem serve, para que serve. Depois ainda tem o fundo partidário, tudo isso vai dar em torno de 10 bilhões, né? Então, aí se a gente for fazer a conta que a desoneração da Folha, ele vai ter que fazer uma compensação de 18 bi, por que não usa esse dinheiro todo justamente nos gastos sociais, né? Dessas emendas PIX e o fundo partidário, reduz ali o fundo partidário, que a cada 2 anos aumenta 30%, 40%, né? Então, tem uma conta aí que não bate. E aí, essa pesquisa que a gente está discutindo agora, ela é justamente um reflexo desse mau gasto do governo. Aí o governo vai colocando essas mãos, vai colocando suas mãos em todas as entranhas que ele pode, vai aumentando o seu poder e aquilo que deveria ser feito não é feito, porque tem emenda PIX, tem emenda parlamentar, tem fundo partidário, aí agora tem a questão da desoneração da Folha. E aí eu concordo com o que o Eduardo Braga falou, o Eduardo do MDB, né? Que, aliás, o MDB, saiu uma pesquisa, o MDB não se considera centrão, mas, dito isso, o Eduardo Braga disse uma coisa que é muito verdade. O governo dá com uma mão e tira com a outra, né? É na questão da desoneração da Folha, é na questão da autonomia do Banco Central e agora com os gastos públicos. O Brasil é um dos países mais corruptos do mundo e isso vai sendo esfregado na nossa cara dia a dia. E agora dizer que a questão da desoneração da Folha, que o governo vai ter que compensar com 18 bi para gastar em medidas sociais, balela. Então, Mônica, e você? Você, além de você ser uma brilhante advogada, você entende economia, porque dentro de casa você tem um dos maiores economistas do Brasil, né? O seu pai Luiz Paulo Rosenberg, e vocês conversam muito sobre economia. Qual a sua visão sobre o Estado gastar dinheiro público sendo dono de empresa? É para garantir um preço mais barato? Então, uma forma de subsídio também?
artificial e indireto? É uma forma artificial, mas no Brasil ele é muito mal feito. Quando a gente fala em usar gasto público para rodar a economia, a gente está falando de um uso inteligente do gasto público, né? De você realmente fazer obras, que não é o que acontece no Brasil. Por exemplo, o governo federal é dono, no Acre, de uma fábrica de preservativos. Você sabia, você, cidadão brasileiro, que você é dono de uma fábrica que foi construída na época em que havia a distribuição, e aí descobriram que era mais barato importar da China. Então, aquela fábrica está lá, desativada, não é usada para nada. Esse é outro exemplo de gastos muito mal feitos que nós temos no Brasil, porque falta prioridades, porque falta um mínimo de ética, de integridade na decisão de projetos, e aí os gastos são ruins. Nem vou entrar na discussão que o Leandro, certamente keynesiano, vai dizer precisa gastar, precisa ter déficit. Nós sabemos que ele vai falar, mas quando nós falamos que precisa gastar de forma inteligente, de forma que atenda a população. No Brasil nem é isso que acontece, o gasto é mal feito. Diego Tavares, e aí a gente fecha com o Leandro Ferreira. Capês, eu acho que não espanta que 80% da população entenda que os nossos gastos públicos são feitos de forma desarrazoada. Ora, nós temos hoje como ministro da Fazenda, ministro Haddad, que no passado recente foi ministro da Educação, ele quadruplicou os investimentos em educação, mesmo assim conseguiu entregar a educação brasileira numa posição pior no ranking PISA, numa posição pior em relação ao IDEB, por exemplo. Então, está muito claro que falta boa gestão ao dinheiro público, falta boa gestão ao dinheiro do pagador de impostos, que cada vez mais sente que a qualidade do serviço público piora a despeito do aumento dos preços em todos os segmentos do consumo. Essa é a percepção que o povo tem na rua. É tudo mais caro na prateleira do mercado, tudo mais caro na bomba de combustível e, infelizmente, o serviço público cada vez de qualidade pior, de qualidade mais contestável. Professor Leandro Ferreira, aqui eu nunca contestei a sua competência técnica. Você é inteligente, preparado, obrigado, habilidoso e sempre acresce muito a esse debate. Então, eu vou lhe fazer uma pergunta. O século passado apresentou ao mundo dois modelos diferentes de economia. A economia liberal e a economia estatizante, planificada, com planos quinquenais, coletivização da propriedade agrícola que levou ao Holodomor, que é o massacre de 10 milhões de ucranianos mortos de fome pelo regime stalinista. Se nós temos esse modelo de que a presença maciça do poder público na economia é danosa, tanto que levou à quebra do país com a maior extensão territorial do mundo, do planeta, que levou a perder a Guerra Fria se os Estados Unidos parar um tiro de estilingue, eu pergunto para você, por que tem economista até hoje defendendo a maior presença do Estado na economia? Não aprenderam? Capês, eu acho que eu preciso complementar aquela sugestão que eu fiz para você em relação à teoria geral do Keynes. Vou trazer para você os clássicos novo-keynesianos. Mas tudo isso para dizer que, na verdade, Capês, os próprios liberais, que começaram, na verdade, no século XIX, né, assumem a existência de falhas de mercado. Falhas de mercado é um conceito bastante consolidado que até o Milton Friedman assumia que existia, já na década de 70. Né? Então, o Estado se entende, inclusive do ponto de vista o mais liberal possível, que é preciso corrigir falhas de mercado. Existem várias. Por exemplo, assimetria de informação, se as pessoas estão na mesma condição para tomar uma decisão. Né? Ou, por exemplo, diferentes capacidades de produzir ou ainda diferentes impactos e distribuição no momento seguinte à atuação na economia. É o caso, por exemplo, do que a Mônica colocou em relação à fábrica de preservativos. Pode hoje não fazer sentido em função da cadeia produtiva do mundo, em relação ao látex, em relação à China, mas em algum momento, se o SUS é o maior comprador e distribuidor de preservativos do país, talvez fizesse sentido. É óbvio que isso precisa ser avaliado e reavaliado o tempo todo. Faz sentido, por exemplo, que você atue num setor estratégico. Água, energia, né? Capacidade de gestão aeroviária, é o caso dos aeroportos, que inclusive passaram por várias concessões nos anos Dilma. Me permite, nós estamos já para mudar de assunto, mas não é melhor liberar
para a competição e assegurar que o mais competente, que tem o menor preço, permaneça, do que o governo se meter a botar dinheiro público para tentar equilibrar isso? Pessoal, pode bater palma aqui, vocês estão com vontade, pode bater palma, não tem problema. Mas qual foi a competição que teve na privatização da Sabesp? Uma empresa, Capês. Se você fosse ainda presidente da Assembleia Legislativa, talvez tivesse que rever essa situação. Competição de uma empresa pagando metade do preço. E nem na Petrobras também não teve. Não quer dizer que a privatização, Exatamente. só por ter sido feita, foi bem feita, mas já é um passo à frente. Especialmente nos setores estratégicos. Água, energia, gestão aeroviária. O pessoal lá do responsável pelo Galeão quer devolver o aeroporto. Única empresa, lucra. Agora você tem que acabar com o voo no Santos Dumont, que é muito mais conveniente, para poder jogar voo lá no... Pera aí, Capê, você me perguntou. Você tem que jogar voo forçado lá pro Galeão, porque a empresa não está conseguindo obter a receita que imaginou quando fez uma proposta. Então, Capês, tem casos em que sim, a privatização, a concessão é importante. Outros casos não. A gente está vendo a Sabesp, o que deu já é uma... E essa é uma bola cantada. Vai dar ruim. Vai aumentar o preço da tarifa, não vai universalizar mais rápido. Claro que não, o acionista vai ganhar mais do que o usuário. A gente está vendo. Então, precisa ter uma discussão inteligente. A falta de competição não quer dizer que o modelo vai dar errado. Sabe por quê? Porque o Tarcisão do asfalto não soube desenhar um modelo que é liberal o suficiente. Mas justamente, não, você está se contradizendo. Eu não estou contradizendo. Você está se contradizendo. Eu não estou contradizendo. Se é um setor estratégico, não pode ter uma liberdade absoluta na concessão. E é claro que isso inviabiliza, de certa forma, que muitas empresas cumpram os requisitos. Diego, não adianta fazer ginástica aqui para defender esses caras. Eu não estou fazendo ginástica para defender... Eu só estou dizendo cachecol, pelo menos, para fazer ginástica. Existe um modelo... Não, fica com o cachecol, tá bonito. Eu vou tirar o... Tá suando. Eu vou tirar... Existe um modelo que foi proposto pela privatização do Sabesp, em que estudos foram encomendados e números foram apresentados, no sentido de que vai ocorrer sim a universalização 5 anos antes, em que nós temos a possibilidade da redução da tarifa, que nós temos a possibilidade de mitigar um desperdício de 40% na operação da Sabesp. Então, a falta de competitividade, que eu reconheço sim que é um problema, deveria ter mais, não inviabiliza os resultados da privatização. Então, para encerrar o debate, eu sou por mais competição. Vou até pôr meu eu sou por, inclusive com a competição, onde for o caso, entre empresas estatais e agentes de mercado. Por exemplo, na exploração de petróleo. Faz sentido. Vamos lá fazer uma discussão sobre campos. Agora eu vou bater palma para você. E aí a Petrobras tem que participar da competição. Como eu acho que a Petrobras deve concorrer contra a Shell, contra as grandes empresas em outros países. Parece, então, que você não é contra a ideia da privatização. Você é contra a privatização mal feita. Outros setores estratégicos. E você é a favor da estatização de setores estratégicos. Muito bem. Está feito aqui, acho que a maioria aqui é a favor da privatização, inclusive de setores estratégicos, e garantir melhores preços pela competição. E você tem a sua opinião keynesiano que você é. E está aqui, e agora quem tem direito de ter a sua opinião é o telespectador que está nos assistindo. Muito bem.